E aí, pessoal? Vamos lá, então? Vamos lá, bom dia a todos. Estamos aí na nossa semana de articulação. Temos um caso bastante interessante para poder tratar aí ao longo da semana. Espero que ontem, na abertura, vocês tenham feito boas perguntas, porque a gente vai ver que a orientação da nossa vida se dá a partir de boas perguntas, né? A gente tem que aprender e se acostumar a fazer boas perguntas, tá bom? Muito bem, trouxe para vocês um pensamento um pouquinho diferente sobre como a gente pode entender um pouco o desenvolvimento embrionário, só que com uma perspectiva um pouquinho diferente daquela que a gente está acostumada e daquela que vocês estão se formando, né, durante a graduação. Tem começado uma experiência científica, mas o que eu quero é ilustrar um pouquinho como isso pode ser bem variado, tá? Bem diverso. Vamos ver então, olha só. Bom, do embrião à consciência médica. Joana tinha aproximadamente 31 anos, estava com 34 semanas de gestação e fez uma pergunta aparentemente simples. Ela gostaria de saber se o bebê dela ia nascer mais fraquinho porque ela não comia carne. Na verdade, existe uma pergunta mais profunda dentro dessa de Joana. Que ela queria, essa pergunta pode ser, por exemplo, o que significa gerar uma vida? Essa aqui. Bom, o que vocês sabem sobre gravidez? Eu não falo, né? Só um minutinho. Beleza, obrigado. Vamos lá então? Vou começar de novo, tá? Pessoal, tem uma turminha chegando também. Acabando de chegar. Está passando a lista de presença, tá, pessoal? Deixa eu ver esse carro aqui. Bom, vamos lá então. Como eu estava falando com vocês, né? Então a Joana, com 31 anos de idade, 34 semanas, se perguntava sobre a sua preocupação de gerar um descendente, gerar um filho, sabendo que ela era vegetariana, ela não comia carne, né? Será que o bebê dela poderia ter algum problema a partir disso? Bom, como professor de vocês, eu posso explicar um pouco sobre desenvolvimento embrionário, sobre placenta, sobre fisiologias e alterações hormonais durante a gestação, né? Sobre o próprio embrião. Mas existe uma outra pergunta por dentro dessa, igualmente ou talvez mais importante, que seria: o que vocês sabem sobre gravidez? Essa é uma pergunta importantíssima para a gente. No que vocês acreditam ser necessário para um bebê se desenvolver bem? Esse aqui? O que vocês acreditam ser necessário para um bebê se desenvolver bem? Vocês acreditam que a gravidez transforma apenas o corpo da gestante? Quando vocês escutam a palavra gestação, o que vocês sentem? Esperança? De um novo caminho para a humanidade com aquele bebê que porventura está para nascer? Medo? Alguma aflição? Será que você vai ter condições de cuidar bem daquele bebê? Né? Responsabilidade? Será que você vai fazer isso da melhor maneira possível?
quem esse indivíduo vai se tornar. Como costumamos tratar uma mulher grávida, mas de maneira social? Por exemplo, como a protegemos? Você, quando perto de uma gestante, procura protegê-la ou estar atento a essa proteção? Você julga uma mulher grávida quando está passando mal? Como você a julga se ela está sentindo alguma coisa? Você acha apenas que é um piti? Você acha que é uma frescura? Você acha que pode ser realmente algo complicado e grave? São abordagens, são perguntas que a gente tem que se fazer, a gente tem que acostumar a se fazer. Essa é a imagem de Joana, criada por Iá, né? Criada por Iá, assim como a imagem de Maria e de uma consulta, aparentemente num consultório padrão, típico, com todas as orientações pré-natais, e acredito que essa tenha sido a conversa que elas estão tendo nesse momento, né? Como vocês, eu iniciei a minha vida acadêmica desenvolvendo uma atenção para uma visão de mundo voltada para o raciocínio científico, ou seja, hipotético-dedutivo. Nessa visão de mundo, eu aprendi e pratiquei a observação, a gente observava constantemente a realidade, né? De maneira que a observação gerava uma pergunta, essa pergunta teria uma possível resposta, que é o que a gente chama de hipótese, e a partir daí, a partir da criação dessa hipótese, vinha uma maneira de tentar provar que ela era verdadeira ou que ela era falsa, né? A falseabilidade de uma hipótese. Bom, isso pode ser feito de várias formas, com experimentos, né, diferentes, com objetivos diferentes, mas que vão, de uma maneira geral, ser o caminho para poder verificar a validade daquela hipótese. De modo que ela vai gerar alguns resultados, alguns dados que serão analisados e, a partir daí, concluídos. Bom, nessa minha história, deixa eu ver se eu volto aqui. Nessa minha história, em 2003, eu concluí meu curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Em 2004, o bacharelado em Ciências Biológicas. Depois, em 2006, o meu mestrado em Ciências. Um pouco depois, em 2017, eu concluí meu doutorado em Saúde. Mas ao longo de toda essa jornada científica, de todos esses anos, as perguntas e as respostas foram mudando. Foram sendo geradas cada vez mais perguntas, novos horizontes foram sendo abertos, a maneira de encontrar essas respostas foi mudando, né? Mas sempre ao final, como hoje, em 2026, ainda senti uma sensação, né, de incompletude. Ou seja, essa maneira de entender o mundo, essa maneira de entender a realidade, não se completava. Eu não respondia tudo o que eu gostaria de saber. Bom, mas ela foi, obviamente, muito importante. Por exemplo, ela me ajudou a entender, a explicar as alterações que acontecem no organismo da gestante, ajudou a explicar as alterações do próprio embrião, né, de maneira bem detalhada, né? Por exemplo, por que tanto sono? Por que a gestante sente tanto sono? Né? Porque seria, por exemplo, por ação da progesterona, né? Que representa uma ação sedativa sobre o sistema nervoso central,
um metabolismo materno aumentado e uma adaptação energética priorizando o crescimento fetal. E a gente tem, por exemplo, a molécula da progesterona com seu anel derivado do colesterol, ciclopentano, fenoxiperantreno, né? Bom, por que náuseas? E aí a participação da gonadotrofina coriônica elevada especialmente no primeiro trimestre, com alterações responsáveis por alterações hormonais, como o aumento do estrógeno e da progesterona, e que, a partir de uma hipótese, poderia estar relacionada com uma proteção da gestante do feto a algum possível alimento tóxico para o embrião, né? Por que a gestante sente tanta fome assim? Bom, várias explicações, né? Demanda energética para o crescimento do feto, o próprio crescimento da placenta e alterações hormonais que estimulam o apetite. Então, a gente teria ali, ó, durante a gestação, e a gente vai ver isso na nossa disciplina de embriologia, a formação de um órgão no corpo da gestante que não existia antes, né? Olha só, não sei se você já parou para pensar nisso, mas surge um órgão novo ali ao longo desse período de gestação. Bom, por que da anemia, que é relativamente comum numa gestante? Várias explicações também fisiológicas, uma hemodiluição com aumento do plasma maior do que o aumento da quantidade de hemácias, né? Necessidade aumentada de ferro, né, para placenta e expansão, para aumentar o volume sanguíneo, e obviamente a própria formação das células sanguíneas fetais vai consumir bastante desse ferro, né? Bom, o vegetarianismo pode prejudicar o desenvolvimento embrionário? Com relação ao ferro, o ferro não M, né, tem menor biodisponibilidade, ele associado com a vitamina C tem a sua absorção aumentada, né? Então, no vegetarianismo tem que fazer essa suplementação de ferro, é importante fazer essa suplementação de ferro. Existe a participação da vitamina B12, que é exclusiva de alimentos animais, então a suplementação seria essencial, uma vez que ela vem embalada em proteínas, então a gente precisa de alimentar com proteínas como fonte principal de vitamina B12, né? A própria proteína em si, onde se tem uma necessidade aumentada durante a gestação, né, resultante de todos esses processos que a gente conversou aqui anteriormente, né? É importante, então, combinar fatores vegetais que ampliam o perfil de aminoácidos do paciente. Dessa forma, é necessário um bom acompanhamento nutricional durante o período pré-natal. A gestante, por exemplo, pode sentir dores lombares e dificuldade para dormir. Por que isso? Vários motivos. O aumento do tamanho do útero, o deslocamento do centro de gravidade do próprio corpo, à medida que a gestação vai avançando, né? A produção de hormônios diferentes, como relaxina ou relaxina, como queira, que vai atuar nas articulações, né? A própria compressão vesical da bexiga, em detrimento do crescimento do embrião lá que está no útero, né? Bom, em resumo, existem os mecanismos que são explicados pela ciência, né? Mas é importantíssimo que o cuidado, a informação e o acolhimento tornem essa jornada para a gestante mais segura e significativa. Mas será que o conhecimento científico era de tudo que a paciente precisava nesse momento? Será? Será que ele responde todas as perguntas que passam pela cabeça da Joana, né? E também da Maria? Bom, a medicina consegue explicar para a gente, então, o fisiológico, explicar os mecanismos. Mas tem uma outra pergunta mais profunda dentro dessa gestação de Joana. O que exatamente significa gerar uma vida?
Diante da sua trajetória de vida, a Joana tinha seus 31 anos e nesse período todo ela desenvolveu capacidade de se afirmar, de afirmar sua identidade e também desenvolveu o seu autoconhecimento. A gente não pode resumir a gestação dela como mãe, né, somente ao período da fecundação em diante. Ela é uma pessoa ali que está carregando uma nova pessoa em informação. Então, por exemplo, ela assumiu a sua orientação sexual, ela enfrentou o preconceito, ela resistiu a conflitos familiares. Joana também pediu apoio social quando entrou numa ONG. Ela constituiu uma família com Maria e ainda realizou o seu sonho de ser mãe. Né? É um processo que ela construiu ao longo da vida, né? E que foi mudando à medida que as demandas da vida vieram acontecendo, no caso da própria gestação. Daí então, a gente pode começar a se perguntar e a pensar de maneira diferente da científica, nesse caso de Joana. Por exemplo, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. A virtude moral é consequência do hábito. Tornamos-nos justos praticando atos justos e ponderados, praticando atos ponderados. Corajosos, praticando atos de coragem. Bom, o que o tal de Aristóteles quis dizer com isso é que o nosso hábito de ser quem somos é adquirido durante a sua prática. Não é da teoria, não é saber que existe o hábito. Não é inato, a gente já não nasce com hábitos. A gente desenvolve esses hábitos com a prática. E os hábitos podem ser bons ou ruins, podem ser benéficos para a gente ou não, podem ser benéficos para os outros ou não. No caso da Joana, os hábitos dela vão refletir diretamente no bebê que está em desenvolvimento, no feto em desenvolvimento. Esses atos vão gerar hábitos, então, que se forem da melhor maneira possível, benéfica para ela e para quem está próximo dela, pode ser considerado uma virtude moral, é um bom hábito, mas que exige constância, exige prática diária, pensamento sobre o que você faz, e não uma mera repetição de costumes automáticos que temos por aí. Você, como médico, ou como aquela médica, durante a sua consulta, você pode, por exemplo, além do seu olhar científico, que é o que a gente tem aqui na formação ao longo da graduação, também começar a praticar um olhar mais voltado para o desenvolvimento da sua formação médica, como, por exemplo, uma atividade mais humanista. Você pode desenvolver a prática humanista para tratar o paciente de uma maneira mais completa, né? Só ao longo da sua graduação e depois da sua prática clínica, isso como um hábito vai sendo desenvolvido. Bom, não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Disse Epiteto, um estoico, que conversava a respeito de que a felicidade é mais possível sobre aquilo que está sob o nosso controle. Bom, as coisas acontecem na vida de maneira neutra, de maneira externa. E de acordo com ele, o que nos afeta não são elas em si, mas são a maneira como lidamos e reagimos a elas. As coisas por si têm determinado efeito, mas como a gente encara esse efeito é que vai fazer diferença na nossa vida. Então, por exemplo, a dor por si, de acordo com o Epiteto, é apenas a dor. Agora, o que ela significa para a gente é que vai fazer diferença na nossa vida
a nossa busca pela felicidade. Você conhece alguma maneira de se viver sem dor? Você conhece alguém que vive sem dor? É possível a gente viver sem dor? Por que a dor existe? A gente, no terceiro período, a gente vai conversar sobre fármacos analgésicos, né? Então, existe um sentido, existe um mecanismo, um processo biológico responsável pela dor. Agora, o que essa dor significa? Você pode encará-la, por exemplo, como sendo uma dor de um sofrimento extremamente insuportável, ou você pode encará-la como sendo algo natural, que vai servir para você ficar atento a alguma coisa que não está legal no seu organismo, ou não necessariamente físico, como algo que aconteceu com você. Então, dor é uma coisa, sofrimento é outra coisa. É isso que Epiteto quis dizer para a gente. A visão que temos dos fatos, quer dizer, das coisas que acontecem com a gente, é que pode conduzir a gente para um caminho mais próximo ou não da felicidade. Você pode, por exemplo, se Joana tiver passado por uma situação complicada na vida, tiver alguma alteração no desenvolvimento embrionário do seu bebê, você pode ressignificar, ajudá-la a ressignificar o que é a dor para ela, o que é o sofrimento para ela, o que é além do biológico para ela. Você, como médico, pode ter essa ação de ressignificação do que o paciente sente com relação às suas perturbações, aos seus anseios, né? E também você, como médico, pode praticar o que você faz consigo, conforme a gente estava comentando anteriormente. Quando você adota essa postura de ressignificador, né, você também pode adotar um hábito onde você agora vai passar a ser um médico que sabe que você tem certos limites na interferência com o paciente, na resposta do paciente. Por exemplo, você vai tratar o paciente, mas por alguma complicação maior do que aquela que você poderia prever, o bebê, no caso, pode vir a óbito. E como você vai lidar com isso? Qual o seu papel nessa história? Entende? Por todo o conhecimento acadêmico que você desenvolveu, a sua experiência acadêmica, aquilo tudo não foi suficiente para manter o paciente, o bebê, desenvolvendo de maneira saudável. Então, você tem um certo limite. E ter consciência desse limite pode te ajudar bastante também na busca pela sua felicidade pessoal, né? Por exemplo, às vezes o paciente tem uma doença neurológica, um Alzheimer, por exemplo, e aí você vai tratar, mas ele não vai nem te reconhecer. Por que você vai tratar? Que valor você tem nesse tratamento? Em outro caso, por exemplo, você pode ter a necessidade de tratar do paciente, mas você não tem condições físicas para isso, estruturais. Não tem laboratório para fazer o exame, para fazer pedido de exame, não tem um consultório adequado, não tem aparelhos para diagnóstico. Como você vai ficar com isso? Entendeu? Você pode ressignificar aquilo que você tem controle em busca daquilo que te faz, busca daquilo que te torna feliz. Certinho? Bom, há mais razão em teu corpo do que em tua melhor sabedoria, dizia Nietzsche. E quem sabe para que serve ao teu corpo justamente a tua melhor sabedoria? Para Nietzsche, o corpo é soberano. Ele é a razão maior, a grande razão. O intelecto seria a razão menor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por mais que a gente se esforce cientificamente para poder compreender todas as nuances da vida biológica,
a gente não vai conseguir. Existe uma sabedoria lógica na vida em si, no biológico em si, que é maior do que a nossa capacidade de compreender. Está vendo? É uma lição de humildade intelectual. A vida em si, mesmo com as suas doenças, tem muito mais mistérios, tem muito mais conhecimento, tem muito mais sabedoria do que a gente é capaz, na nossa formação científica, biológica, de compreender. Então, por exemplo, o sintoma que aparecem em alguns casos durante a gestação, aquilo ali é o organismo da gestante tentando buscar um equilíbrio para ele funcionar bem. Nem sempre o que as gestantes vão apresentar, ou algum paciente de maneira geral vão apresentar, vão ser suficientes, vão ser detectáveis pela nossa formação acadêmica. E a gente tem que ter a noção disso, de que a gente não conhece tudo, de que existe uma potência de vida maior, né, do que a nossa capacidade de aprender sobre ela. Para ilustrar de maneira aí bem simples, a vida aqui no planeta existe há 3,5 bilhões de anos. Só tem seres humanos aqui há 200 mil anos aproximadamente. Então, a nossa capacidade de entender sobre a vida é muito mais recente do que a própria história da vida em si. É isso que o Nietzsche traz um pouquinho para a gente. Por exemplo, como parte dessa potência de vida, né, a gente tem a reprodução. A reprodução é a função mais natural dos seres vivos, para que participem do eterno e do divino na medida do possível. Aristóteles já discutia que a alma é imortal, e ser imortal é algo divino. A eternidade, a imortalidade é algo divino. E existe um propósito na vida que é buscar sempre a eternidade, é continuar resistindo. Qual é a maneira biológica que a vida desenvolveu para poder continuar sempre existindo? Reproduzindo. Então, a reprodução é a maneira que a vida tem de vencer a morte. 3,5 bilhões de anos, quando naquelas condições da Terra primitiva surgiram as primeiras formas de vida, em algum momento foi necessário que essas primeiras formas de vida se proliferassem, fizessem cópias de si mesmo e passassem essa receita da vida para a geração seguinte. Ao longo desses 3,5 bilhões de anos, isso foi se modificando, e aí cada ser vivo desenvolveu a sua maneira mais eficiente de reproduzir, e dessa forma de contribuir para que a vida aqui no planeta continuasse existindo. Um tom divino, um toque divino diante da eternidade. Olha que legal agora, você como médico, você pode ser o operador disso. Quando você cuida da vida de alguém, quando você cuida da reprodução de alguém, a sua assistência terapêutica nesse quadro todo, você está sendo uma mão divina em busca dessa eternidade. O médico em si, então, não deve encarar o paciente apenas como um caso clínico, um objeto de estudo ou um portador de uma doença. Ele é um sujeito de discurso, uma história que pede para ser ouvida, uma narrativa de vida que o sofrimento interrompeu e que o cuidado médico deve ajudar a restabelecer. Não há que se ter uma visão reducionista do paciente. Ele não é um objeto, ele não é uma doença. Não existe uma insuficiência placentária no leito 4. Existe uma paciente que está com aquele quadro. Esse quadro apresentado pelo paciente, essa dor possível apresentada pelo paciente, esse sofrimento, interrompe a história dela, interrompe a história de vida dela. Vamos supor que fosse a Joana com 31 anos.
a sua história de vida, em algum momento da vida dela, ela ficou grávida. Então, aquilo faz parte da sua narrativa, da sua existência. Se por acaso ela tem alguma complicação nesse período, a dor dela, o sofrimento dela, vai interromper. Vai interromper essa história de vida. O fato é que você, como médico, pode ser um coautor da história de vida dela, ajudando essa paciente, não só em termos científicos, receitando, prescrevendo medicamentos, solicitando exames, conversando de maneira bem fria com ela, mas você pode ajudar a ressignificar, você pode dar valor àquilo que você está conversando com ela. Daí então, o que significa tornar-se mãe para você? Está vendo como agora a palavra gestação carrega muito mais conteúdo do que no começo, do que alguns minutos atrás? Por que a gestação mobiliza tanto emocionalmente as pessoas? Como acolhemos pessoas que fogem do modelo tradicional de família? Às vezes, uma gravidez não gera apenas uma criança. Ela tenta, ou pode, gerar reconciliação. Está lembrando do caso? Bom, essa é a minha minha versão da verdade. Qual é a sua? Quanto ao caminho certo, caminho correto, ele simplesmente não existe. Obrigado. É isso. Muito bem, moçada. Agora a gente tem um momento aí para conversar um pouquinho sobre essa falação toda. Alguma pergunta, pessoal? Oi?